Olá, meu nome é Luíde e juntamente com a Juliana, a Suzane e o Samuel vamos apresentar a história do calçado Bamba no Brasil. Mas então, como surgiram os calçados Bamba? Nos anos 60, a Alpargatas, conhecida pelas famosas Havaianas, conseguiu os direitos de produção do sapato Bamba, que logo se tornou um sucesso entre os consumidores brasileiros que procuravam um sapato confortável e acessível. A empresa foi fundada no dia 3 de abril de 1907 pelo empresário escocês Robert Fraser, que se uniu a um grupo de empresários para a criação da Sociedade Anônima Fábrica Brasileira de Alpargatas e Calçados, que futuramente se tornaria apenas Alpargatas. Falando um pouco das características do calçado, o sapato Bamba foi comercializado como um sapato confortável e versátil, adequado para diversas atividades e situações. Sua confecção em lona e borracha o deixava mais resistente e leve. Assim, com o passar dos anos, se tornou um ícone cultural no Brasil. Agora vamos falar sobre o contexto político, social e econômico da época. A década de 60 foi bem tumultuada, marcada pela instabilidade política que culminou em um golpe militar em 1964, por um crescimento econômico impulsionado pelas exportações de café, soja e minério. Porém, o Brasil ainda era uma economia fechada, pois importava poucos bens, serviços e matéria-prima. Dessa forma, os sapatos Bamba não tinham concorrência com produtos internacionais. Além disso, foi uma época de mudança cultural, com o surgimento do tropicalismo, e os jovens abraçaram novos estilos de música, arte e moda. Sobre a análise da marca, utilizamos dois modelos de negócios, Canvas e SWOT. O modelo Canvas é uma ferramenta de gestão que ajuda a analisar e visualizar as principais atividades e recursos de uma empresa. Ele é dividido em 9 partes: a proposta de valor, os segmentos de clientes, os canais para clientes, os relacionamentos com clientes, as fontes de receita, os recursos estratégicos, as atividades estratégicas, as parcerias estratégicas e a estrutura de custos. A análise SWOT é uma ferramenta de planejamento estratégico que ajuda a avaliar a posição competitiva de uma empresa ou marca em seu mercado. A sigla SWOT significa Strengths, forças, Weaknesses, fraquezas, Opportunities, oportunidades e Threats, ameaças. No caso da marca de tênis analisada, podemos aplicar o modelo Canvas da seguinte forma: proposta de valor. Os calçados Bamba oferecem dois modelos de tênis simples, confortáveis e duráveis, um modelo de cano baixo e outro de cano alto, com um design clássico e atemporal que agrada a clientes de diferentes gerações e estilos, mas principalmente os mais jovens e de classe média e baixa. Seu diferencial era incorporar características dos famosos Converse All-Star, tornando-os mais atraentes e sempre acompanhar a moda com cores diferentes. Segmentos de clientes. Na dimensão social, são clientes que praticam exercícios físicos, frequentam as escolas e buscam calçado casual, confortável e acessível. Na dimensão demográfica, são clientes de classe média baixa, devido ao baixo valor comercial dos calçados. Na dimensão geográfica, a venda dos calçados foi sucesso no Brasil e em vários outros países da América do Sul. Focando fortemente nessas três dimensões, a marca de calçados Bamba consegue definir de maneira clara seus clientes, tornando esse grupo de consumidores em potencial significativo e bem identificado para direcionar sua proposta de valor de maneira a gerar uma receita suficiente para levar a empresa adiante. Canais para clientes. A marca de tênis Bamba pertencia à empresa Alpargatas, uma empresa brasileira líder no setor de calçados na América Latina e detentora de muitas outras marcas. Portanto, os clientes recebiam o produto através de outras empresas que vendiam os calçados em nome do fabricante, ou seja, um canal de vendas terceirizado. Por exemplo, comércios de bairro, nos centros, etc. Relacionamentos com clientes. Era uma marca que já fazia parte de uma grande empresa de calçados, entretanto o relacionamento com o cliente era baseado principalmente na qualidade do produto e na tradição da marca. Sua publicidade e marketing eram feitos a partir de métodos tradicionais para chamar a atenção do cliente, como propaganda de TV, em rádios, revistas e jornais. Fontes de receitas. A fonte de receita dos calçados Bamba é justamente a venda dos calçados de forma única e recorrente. Recursos estratégicos. Os recursos chaves para que os calçados pudessem ser produzidos eram sua equipe de design e a fábrica que utilizava a borracha para o solado e o tecido de lona.
Entretanto, o mesmo modelo de tênis era produzido sem inovação, fazendo com que os calçados Bamba possuíssem um custo barato, além de utilizar matéria-prima e tecnologia nacional. Atividades estratégicas. As atividades chaves dos calçados Bamba incluem o design, a produção, a inspeção de qualidade e a distribuição. Na época, a produção era artesanal, feita em pequenas oficinas de costura com poucos funcionários e envolvia um processo manual de costura e colagem das partes do tênis. As solas eram cortadas à mão, assim como os tecidos que seriam utilizados na confecção do calçado. Parcerias estratégicas. As principais parcerias chaves dos calçados Bamba são com os fornecedores de materiais e com os distribuidores. Estrutura de custos. A produção dos tênis Bamba envolve vários processos que vão desde o design do calçado até a sua distribuição ao consumidor final. Dessa forma, a estrutura de custos está voltada inicialmente à equipe de design da marca, que desenvolve o conceito e o modelo do tênis, definindo os materiais que serão utilizados na sua produção e as suas características. Em seguida, a produção em escala começa e os materiais como a lona, a borracha e outros componentes são adquiridos de fornecedores. Após a produção, os tênis são inspecionados para garantir a qualidade e, em seguida, embalados, envolvendo uma série de profissionais especializados. Por fim, são distribuídos por meio de lojas físicas que revendem a marca e, a partir do momento em que ficam disponíveis para venda, têm os custos de publicidade e marketing. Para realizar uma análise SWOT da marca de calçados Bamba, é necessário avaliar sua posição no mercado em relação aos seus concorrentes e considerar os fatores internos e externos que podem afetar seu desempenho. Com base nisso, podemos observar que os tênis Bamba têm forças importantes, como a sua marca bem estabelecida, sua reputação de qualidade, alta durabilidade, baixo custo e baixo valor comercial, além de surgir em um contexto em que a economia estava fechada e com uma demanda reprimida, ou seja, os produtos nacionais dominavam o mercado e o que era fabricado provavelmente seria vendido. Mas também tem algumas fraquezas, como a sua dependência de fornecedores, as propagandas que não mostravam a qualidade e o diferencial do produto, a falta de inovação e as vendas em poucos locais centralizados, os quais não eram de fácil acesso para todos. As oportunidades incluem a possibilidade de expansão da marca e a oferta de novos produtos. Em contraponto, podem ser consideradas como ameaças a concorrência acirrada quando a economia foi aberta, o que levou os tênis importados a tomarem parte do mercado, e a instabilidade econômica. Por que os calçados Bamba pararam de ser comercializados? A marca de calçados Bamba teve sucesso de vendas na década de 70 até a década de 90. Os modelos de calçados foram os mesmos durante anos, alterando apenas as cores, não havendo assim inovação. Após a abertura da economia, sua popularidade caiu devido aos produtos internacionais que tomaram parte do mercado. Isso gerou uma maior concorrência, fazendo com que a produção dos calçados fosse descontinuada. Com base na análise PEST, vamos analisar as questões políticas, econômicas, sociais e tecnológicas que afetam a marca de calçados Bamba e prever as mudanças que seriam válidas para que a marca de calçados não parasse sua produção no Brasil. Fatores políticos. Entre as questões políticas do mercado de calçado, temos impostos, tarifas e regulamentações comerciais. É focado em um mercado majoritariamente nacional, mas por ser uma marca de uma empresa multinacional como a Alpargatas, poderia ser pensado para um mercado global. Isso incluiria a flutuação da moeda, como um fator que pode afetar o custo dos materiais utilizados na produção de calçados, bem como o preço de venda dos produtos. A política trabalhista também é relevante, já que as leis trabalhistas podem afetar diretamente a capacidade da empresa de operar no Brasil. Fatores econômicos. A economia brasileira da época foi aberta, afetando o poder de compra dos consumidores e, consequentemente, as vendas dos calçados. A carga tributária no Brasil era elevada, podendo afetar os custos de produção e competitividade da empresa. Além disso, o mercado de calçados era considerado altamente competitivo, com muitas marcas locais e internacionais concorrendo pelo mesmo público. Fatores sociais. O perfil dos consumidores de calçados mudava frequentemente e cada vez mais havia uma crescente preocupação com a sustentabilidade e os impactos ambientais da produção de calçados. A marca Bamba poderia aproveitar essa tendência para criar produtos mais sustentáveis e atender a essa demanda. A moda e as tendências são muito importantes para o mercado de calçados e estar atento às últimas tendências é importante para manter sua competitividade.
Fatores tecnológicos. A tecnologia vem crescendo cada vez mais e se tornando uma força importante no mercado de calçados, desde a produção até o marketing e vendas. A mudança nos hábitos de compra dos consumidores poderiam oferecer oportunidades para a marca expandir seus canais de vendas. Já sabendo então o que deu errado com os calçados Bamba, quais estratégias poderão ser aplicadas para retomar o sucesso do mesmo? O que poderia ser feito é tirar proveito de outros canais de venda utilizados na época, como por exemplo revistas, jornais, televisão, entre outros, investir mais em marketing e publicidade, que está diretamente relacionado com o tópico anterior, reformular o produto para que esse fosse inovador para a época, já que os calçados Bamba ficaram um bom tempo estagnados, mantendo a mesma premissa e não tinha nada de revolucionário, atribuir novos diferenciais além do baixo custo e durabilidade, que eram os grandes pontos conhecidos do calçado, focar no atendimento ao cliente, identificar melhor as necessidades do público-alvo, investir também em relações públicas com jornais e canais de TV para o fortalecimento da imagem do calçado Bamba, investir também em embalagens melhores, passando a sensação de um produto muito mais bem cuidado e passando então a impressão de ter mais carinho com o cliente, mesmo sendo algo que custaria pouco para a empresa, oferecer promoções inteligentes como brindes ou descontos progressivos em compras maiores no mesmo produto, expandir a oferta do produto atendendo outro público e suprindo outras necessidades, desassociando de ter apenas a qualidade de baixo custo. Mas para que essas estratégias dessem certo, precisamos primeiro analisar as forças de porta do nosso produto, para ter um conhecimento geral de como o mercado o enxerga e como ele enxerga o mercado. Para começar, a ameaça de produtos substitutos. Essa força é uma força forte, já que o Bamba tinha vários produtos que poderiam facilmente substituir ele, já que ele não era nem revolucionário e nem inovador para a época. Ficou estagnado por um bom tempo e esse foi um dos grandes pontos para que ele fosse descontinuado. Sobre o poder de negociação com fornecedores, nisso realmente é uma força muito forte, já que ele conseguia matéria-prima e mão de obra barata, ou seja, o calçado chegava a um baixo custo e era um dos grandes atrativos do produto no mercado. Para a ameaça de entrada de novos concorrentes, essa é uma força forte, já que o Bamba tinha vários concorrentes e com a abertura da economia novamente, ele poderia vir a ter mais ainda. E como ele não apresentava nenhum fator inovador, como já foi dito aqui, a ameaça de novos concorrentes era gigante, então é uma força forte. O poder de negociação com os clientes era uma força média, já que ele tinha sim um público-alvo que era muito fã do produto, a classe média baixa, porque era um produto de grande durabilidade e de custo baixo. Mas ele não conseguia atingir os outros públicos, ou seja, ele não atraía outras coisas, ele focava somente em um público-alvo e focava em atender as necessidades do mesmo, mas não expandia os seus horizontes e não buscava outras formas de atender outras necessidades de outros públicos-alvo. Já falando sobre a rivalidade entre os concorrentes, essa é uma força forte, já que naquela época vários mercados estavam se instaurando na área de tênis, na área de calçados. E o Bamba não era, como novamente já foi dito, revolucionário e nem inovador. Em nenhum momento ele tentou ser algo além do que ele já era proposto de ser. Ou seja, os concorrentes estavam sempre ali com novidades, novas propostas e novos produtos e mesmo assim os calçados Bamba continuavam a mesma coisa, sem novidades e novas propostas e sem atender um novo público-alvo ou suprir novas necessidades, perdendo então espaço no mercado para essas outras empresas que sempre estavam ali inovando e trazendo novas coisas ao mercado.